Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa esse transmitido pelo YouTube e Facebook da Escola Superior de Educação e STV, TV Profissões. Programa aqui exibido todas as segundas-feiras, 17h15. Sempre os nossos temas são sempre temas muito atuais. E o tema de hoje é muito ligado ao que de fato nós estamos aí para vivenciar nos próximos 30 dias. Nosso tema hoje é da área de geociência. Vamos falar um pouquinho das questões com relação à questão ambiental dentro da esfera pública. Eleições municipais, qual é o papel do seu gestor ou aquele gestor que está por vir? A gente fala muito aqui da questão da competência e empregabilidade. Será que o seu candidato a prefeito, será que o seu candidato a vereador tem as competências, tem habilidade dentro da área ambiental? Quais são esses compromissos? Muitas pautas hoje dentro dos horários políticos são muito voltadas. Minha pauta é voltada à educação, minha pauta é voltada na área da saúde. Mas essa educação prima as questões ambientais, isso é educação. Então a gente vai entender um pouquinho desse cenário, qual é o papel deste profissional aí, da geociência, das questões ambientais, para que de fato você também é um modelo de escolha, né? Porque, trazendo um dado aqui já para a abertura desse programa, que eu até falei no início, aqui nos bastidores, estava conversando com a professora Larissa, que é a nossa convidada que está aqui comigo, aqui presencialmente. Muitas vezes nos deparamos de um dado super importante agora, do ano de 2023 do IBGE. Hoje no Brasil, 1,2 milhões de pessoas não têm a questão do aterro sanitário, desculpa, a rede de esgoto, né? Nós trabalhamos hoje. Isso é uma questão ambiental. Será que o seu candidato tem na sua pauta alguma questão nesta área? Mas para isso a gente sempre fala que a competência e empregabilidade são as pessoas que têm competência e habilidade para falar sobre o assunto. Gostaria já de agradecer imensamente aqui comigo pela primeira vez. Professora Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, professor Sidney, pelo convite. Obrigado, né, por essa oportunidade de poder falar sobre esse tema, que é muito importante para mim, né? Eu sou professora da área de geociências aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas, e vou falar um pouco para vocês hoje, compartilhar um pouco sobre essa questão, sobre como os políticos, né, podem aí contribuir com a questão ambiental, que hoje, mais do que uma questão de bandeira, uma questão de falar de cuidar da natureza, por assim dizer, é uma questão civilizatória, né? Ela é tão importante quanto a questão de segurança, quanto a questão de saúde, né? Quanto a questão da educação, né? Então, a gente tem acompanhado aí as mudanças no cenário ambiental do nosso país e do mundo como um todo, e a gente pode perceber, né, então, o quanto essa pauta tem sido importante de ser discutida, como ela é fundamental para que a gente tenha um estado de bem-estar, né, possa viver dignamente aí no planeta, nas nossas cidades, e como então que esses gestores podem contribuir com essa pauta. Que bacana, professora. Muito obrigado já por ter aceito nosso convite. Gostaria que fosse na tela nossos convidados que estão fora aqui do estúdio, mas ao mesmo tempo estão muito presentes. E eu tenho a honra de ter aqui comigo o professor Carlos Alberto Simeone, que é doutor na área ambiental. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Sidney, os demais colegas. É com muita satisfação que eu participo dessa rodada de discussões de um tema tão importante como esse, ainda mais no momento que vivemos, que é de efervescência aí das eleições, onde nós deveremos, como cidadãos, fazer escolhas, né? E essas escolhas devem ser pautadas por alguns critérios. Então, meu nome é Carlos Alberto Simeone, eu também sou professor aqui do Grupo Uninter, desde 2002, nos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais. Também sou consultor na área de estudos de impactos ambientais, eu sou sociólogo de formação,
e com a especialização nessa área de estudos de impactos, os impactos sociais. Então, é muito comum a gente trabalhar com equipes multidisciplinares, incluindo aí geógrafos, o pessoal de várias áreas do conhecimento, e tudo isso possibilitou, digamos assim, uma experiência, um conhecimento de vários impactos, mas agora, como o professor Sidney bem lembrou, o que está pegando agora as tais mudanças climáticas, o que está dando outro caráter para a nossa percepção dos problemas ambientais, né? Então, unindo essas duas questões, a área política junto com os problemas ambientais, nós tentamos equacionar, e espero que a nossa discussão aqui hoje, nosso debate, possa trazer algumas, se não respostas, algumas dúvidas, porque as dúvidas são importantes, né? As dúvidas são o motor do conhecimento. Então, no mundo todo, as nossas práticas estão sendo repensadas e os gestores públicos devem repensar muitas de suas práticas. Então, agradeço muito o convite para participar desse debate, da nossa conversa. Professor Simeoni, eu sempre digo assim, a sua fala já de abertura tem muito a ver com aquilo que eu sempre digo assim, e o senhor já traz aí, eu sempre gosto, né, professor Dalis, das conexões, né? E eu sempre falo assim, para você, nosso aluno, para o nosso polo, principalmente nosso polo de apoio presencial, que eu sempre agradeço muito aqui esse programa, porque de fato é você que conhece a sua região, é você que conhece o nosso aluno aí na ponta, é vocês aí nos seus municípios, que é um momento que a gente de fato trouxe o tema das eleições, mas vocês viram que bacana, competência e empregabilidade trabalha isso das conexões, das relações. O professor lá de uma outra escola, vindo falar de uma área que é de uma área comum. E aí, muito, muito bem, dentro da fala do professor, eu acho que são, além das gente fazer essas relações com esse período, nesse momento, né? São as reflexões que a gente vai criar aqui hoje para a gente entender. Muito voltada, de fato, para entender o compromisso com essas eleições com a área ambiental. E aí nós temos... a gente sempre fala assim que a gente constrói relações, mas a gente tem aqui o papel de construir pessoas, transformar pessoas pela educação. E aí a gente sempre gosta de trazer, validar, de fato, quem está nesse momento fazendo ou, enfim, trabalhando aí na Uninter com o seu processo de formação. Professora, nós temos aqui o nosso aluno, o Wellington. Wellington, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, professores. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar participando aqui desse encontro com vocês. Eu sou o Wellington, estou estudando agora a graduação em Geografia, né, na área de bacharelado, e eu entrei agora também esse ano no grupo de iniciação científica, coordenado pelo professor André Frota. Eu moro na cidade de Mucugê, na Bahia, na Chapada Diamantina. E aí a professora, nos bastidores a gente falava, professor Simeoni, veja só como é que, e a gente sempre, eu até discutia ontem, a gente falava muito com a professora Dinamar, desta valorização deste aluno, quais são os sacrifícios que ele faz hoje para um processo de formação. Muitas vezes a gente se depara numa situação que fala assim, mas eu quero estudar, mas não tenho tempo, não sei o quê. O Wellington vai contar uma história que ele está numa cidade que ele está só a 250 quilômetros do seu polo, mas está aí fazendo a diferença. Professor, mas de fato a gente quer entender um pouquinho desse cenário, né? E aí eu queria já, aqui para a professora e para os demais, nosso convidado, o gestor público, na visão do geógrafo, de fato, ele tem o interesse nessa pauta ambiental, ou quando ele não tem, ele procura ou deve procurar alguém da área? Bom, professor, essa é uma pergunta bem importante, né, e fundamental aí para embasar a nossa discussão, porque quando a gente pensa no gestor, né, ele é uma figura, obviamente, que representa um grupo, né, representa uma ideia, representa pautas, né, que tem nos planos de governo, enfim, até o professor Simeoni pode explorar isso, né, com mais propriedade dentro dessa parte da política mesmo.
Mas o que acontece? Esse gestor ele vai escolher secretários, né? Ele vai escolher a sua equipe para legislar, enfim, para governar, né? E isso é importante, né, a gente pensar, porque mesmo que ele não tenha a aptidão, né, vamos dizer assim, uma formação para trabalhar mais a área ambiental, porque propriamente não é de responsabilidade do gestor ali, do prefeito, né, vamos dizer assim, pensando em eleições municipais, não é a responsabilidade dele, mas seria talvez da Câmara de Vereadores, alguns vereadores legislarem em favor aí do ambiente, né? Esse prefeito ele vai escolher uma equipe, né? E essa equipe ela tem que estar preparada, ela tem que ter uma formação, né? Se espera que ela tenha, né? A gente sabe que nem sempre é assim. E até uma das questões, né, que a gente levanta muito quando fala de política e questões ambientais é relacionado a isso, né? É a importância, né, que é dada, então, a essas pautas, né, seja do saneamento, como o professor colocou ali no início da fala, seja da questão das políticas urbanas, aí, do planejamento urbano, de pensar cidades mais adaptadas a questões como as inundações, que a gente viu esse ano, né, principalmente ali no sul do país, ou seja, adaptado em relação a esses períodos de seca mais severa, com estiagem, que pode favorecer aí as queimadas, ou mesmo a questão do abastecimento público, né? Tudo isso vai entrar aí na pauta de discussão das questões ambientais, e para isso a gente precisa de equipes de governo que estejam bem preparadas para atender essas demandas aí, pensando em mudanças climáticas, né, pensando em adaptação, pensando em mitigação de questões ambientais, pensando em atender, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente teve a notícia aí essa semana que a gente está atendendo como na questão planetária e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apenas 17%, né, a gente atendeu daquilo que a gente se comprometeu até 2030, né? Será que a gente vai conseguir fazer os outros 83% dessa pauta? Né, eu acho que é uma questão também que dá para levantar e conversar aí com os meus outros colegas, né, que estão participando aí da discussão. Professor Simeone, vou pegar o gancho aqui dos 83% e uma área que o senhor conhece bem, que o senhor é doutor no meio ambiente. Falta vontade política, professor? Como é que esse gestor público hoje, e aquele que está tentando ser um gestor público, trazer isso como uma das pautas, porque é um número muito grande, né, professor? Sim. De fato, nós temos muitos problemas nessa área, e do ponto de vista político é importante ressaltar que, pensando na esfera municipal, os municípios eles podem levar a sério as questões ambientais ou não levar a sério. Eles podem priorizar outras áreas e só fazer de conta que cumprem a legislação ambiental. A gente vê isso todo dia, como que certos municípios procuram fazer a lição de casa, como outros não só não fazem a lição de casa, mas como descumprem a legislação e criam sérios problemas ambientais. E isso não é só no norte do Brasil, como a gente vê, acontece na região sul, sudeste, em todas as áreas, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente pode frisar é essa disputa ainda, em pleno século XXI, entre os gestores que compreendem, que assimilaram os imperativos da lógica socioambiental e aqueles que ou não conhecem ou não estão nem aí, né, para falar um português bem correto, porque infelizmente há gestores que preferem priorizar fatores antagônicos à lógica ambiental. Mas vamos pensar naqueles legisladores que levam a sério, aqueles que procuram cumprir com os ditames, digamos assim. Esses gestores precisam certamente estar atentos às decisões nacionais e internacionais. A professora Larissa lembrou bem dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que os municípios, em princípio, deveriam já estar preparados para isso. E a cifra, infelizmente, é correta, 17% apenas dos municípios brasileiros arregaçaram a manga e fizeram alguma coisa nesse sentido. E mesmo aqueles que fizeram,
muitos estão muito aquém do que poderiam fazer, né? Então, para você, aluno, aluna, que estão pensando em que área vão atuar no futuro, as demandas socioambientais, elas são muito grandes. E a gente sabe que um profissional, ele é, na verdade, um resolvedor de problemas, né? Então, nós temos que, dentro desses imperativos, perceber como as demandas da nossa era, a terceira década do século XXI, elas procuram de profissionais, se não diferentes, mas com um novo olhar, com uma nova percepção das coisas, inclusive no processo de convencimento dos gestores políticos, porque vocês sabem, os políticos, muitas vezes, eles não têm uma formação orientada para isso. Pode ser que toda a história de vida dos políticos, dos gestores municipais, seja orientada para uma lógica lá do século XX, talvez até do século XIX, que é totalmente diferente daquela que deveria ser do século XXI. Então, você, profissional da área de geociência, de geografia, de sociologia, da política, tantas outras áreas, é importante perceber esse fato de que lá na gestão municipal, ou atuando como cidadão, ou como movimentos sociais, ou como profissionais de uma empresa, entre outros fatores, vocês deverão ter essa questão de saber convencer os tomadores de decisão, se não forem vocês mesmo lá no futuro, a se aproximar e a entender, a assimilar a lógica socioambiental. Esse é o primeiro desafio nessa questão. Mas eu deixo aí essa questão para os demais colegas também poderem contribuir, porque me parece que um dos maiores dilemas é essa: como é que eu vou convencer aquele gestor público que acha que construir, investir na rede de esgoto ou no aterro sanitário não é importante, ou naquele indivíduo que acha que não precisa ter muitas áreas verdes em seu município. Então, há todo um processo aí de estratégia de convencimento. Muito bem, professor. Acho que você já trouxe, assim, várias reflexões, né, professora Larissa? Porque a gente fala, assim, muitas vezes, e eu procuro fazer uma busca muito pequena, né, mas, assim, para a gente trazer algumas reflexões. E, professor, eu garanto para você que na minha busca aí que eu fiz nesses 2 dias, tentando entender, tentando a gente ver programas, né? Programas como ser um bom vereador, programa como não sei o quê. Independente da fala da professora Larissa aqui, que é numa outra esfera, quando você vai para uma secretaria de meio ambiente, que aí é a questão do prefeito que vai montar essa estrutura. Mas eu gosto mais daquela coisa no cerne, tá? Porque a gente fala da estrutura aqui do seu município. Hoje, falando em eleições municipais, pode ser que a gente venha falar no próximo programa da questão, porque hoje a gente vê aí que a gente está passando por uma questão climática muito grande e a gente vê assim, mas o que o governo federal está fazendo? O que o governo federal está fazendo? E aí é uma responsabilidade, a responsabilidade do governo federal, é uma responsabilidade do governo estadual, é uma responsabilidade do seu prefeito, do seu vereador. Então, a gente tem uma cadeia aqui que todos nós acabamos sendo responsáveis por esse meio ambiente. Responsável está na hora que você está com algum objeto que é lixo que você não sabe ao processo descartável. Políticas públicas, eu falo assim, cultura a gente se cria com as questões ambientais. Aqui, precisamos do papel do profissional, precisamos aí de trabalhar todas essas questões, lógico que a gente precisa, por isso que a gente está aqui dentro de uma universidade trabalhando com pessoas que fazem esse processo de formação. Mas também nós temos que entender qual é o papel da universidade, qual é o papel do poder público e qual é o meu papel enquanto indivíduo. E aí, Wellington, eu queria saber de você o seguinte: você é um aluno da Uninter, você mora numa determinada área, próximo a uma área que tem uma área de preservação muito grande, e o cenário, porque a gente fala assim, eu trouxe ali uma questão que é a questão de rede de esgoto, e a gente pega, por exemplo, o Nordeste hoje tem 39% de rede de esgoto,
não falta, porque o sul não é muito diferente, é 49%, tá? É diferente do sudoeste, que tem 69%. Eu vi um pouquinho dos números, mas como é que é esta relação que você entende nesse momento, aí essas preocupações, e por que é que você foi fazer esse curso na área de geociência? Então, professor, eu sou um paulistano, tá? E eu peguei e deixei a cidade de São Paulo, né, a capital, e nas minhas viagens eu conheci aqui a cidade de Mucugê, aqui na Chapada Diamantina, comprei um terreno aqui e me estabeleci aqui, eu e minha esposa, né? Nós estamos ao lado do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Daqui do meu terreno eu consigo observar aqui as montanhas do parque, né? O parque aqui, esse ano as queimadas não chegaram aqui, né? Ainda bem, mas aqui, o período que eu estou aqui, já fazem 4 anos, a região aqui sofre muito com as queimadas, né? Sofre muito com as queimadas. E o papel do ICMBio aqui, ele é muito fundamental, né? Tem brigada de voluntários no combate a incêndio, funciona de uma forma bem ativa por parte desses voluntários, né? Isso é bem bacana. Com relação aos nossos gestores aqui, eu andei fazendo quando me convidaram para participar do programa, eu fui fazer uma pesquisa, né? E esses dados são públicos, eles estão lá na base de dados do TSE. Né? Agora que eu estou começando a iniciação científica, a gente já começa a descobrir mais aonde procurar, como procurar, essas coisas, é bem bacana. E, para minha surpresa, não encontrei nenhum candidato daqui da minha cidade que estivesse pegando essa pauta, né, de meio ambiente e tudo mais, tanto dos vereadores quanto dos candidatos a prefeito, né? E eu peguei e fui procurar na minha cidade natal, São Paulo, e fiquei também chocado. Dos 10 candidatos a prefeitos da cidade de São Paulo, né, só 2 que têm pautas ambientais, né, que estão lá dentro existe um site, né, que é para os candidatos se cadastrarem, que é o site Vote pelo Clima, né, para que eles possam apresentar suas propostas, né, com relação ao que eles vão fazer para mitigar os impactos ambientais. E só 2 candidatos da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, né? Então a gente demonstra muito como é que a preocupação dos gestores, como é que está, né? Bem complicado, né? A gente já traz, de fato, assim, quando o Wellington traz, mas aí ele traz para uma capital hoje que, inclusive, está muito estava lendo ontem de manhã, nunca se fez tanto debate no estado de São Paulo como tem sido esse ano. Está no hype. Tá no hype. E ó, o aproveitamento disso tudo, né? Com tantos problemas aí para a gente resolver nesse momento, que você traz uma situação que, do total de candidatos, eu até não sei como é que é o nosso cenário aqui, mas daqui a pouco o professor pode até falar para a gente um pouquinho. Voltando aqui, professor, então a gente, diante da fala dos nossos convidados externos, professora, bastante preocupações, né? Sim, professor. É algo que é bem importante a gente pensar, né? O Wellington trouxe essa questão lá de Mucugê, né? Do município dele, mas mesmo dos municípios ali no entorno, né? Da Chapada Diamantina, que é esse parque nacional super importante aí, no Brasil, onde não se tem pautas ambientais, né? Então a gente tem ali todo um turismo que vive em função desse parque nacional, né? A gente tem todo esse apelo ambiental de preservação dessas áreas verdes, né? Em função seja do abastecimento hídrico ali também, né? Seja da questão climática. E aí você tem governantes ali, enfim, políticos que vão colocar seus planos de governo em que não são inclusas essas pautas, né? Então, isso é algo muito curioso, né? Mas, além de curioso, né, quando a gente pensa em São Paulo, por exemplo, que é uma capital, já uma super metrópole, bom, o prefeito vai governar ali para o seu município de São Paulo, mas ele precisa pensar nessa questão ali da complexidade, né, que existe nessa formação urbana, nesse espaço ali, e que também a gente não tem, né, tem esses 2 prefeitos ali, candidatos, né, que o Wellington traz, que
estão nessa base de dados aí, né, Vote pelo Clima, mas que, de fato, assim, qual que é o apelo? Provavelmente, mesmo esses candidatos têm a participação da questão ambiental deve ser uma participação pequena ali dentro do plano de governo, né? Isso é algo que a gente vê também, né? Que acaba sendo um marketing verde, né? Então, quem que vai trazer a pauta ambiental? E aí a gente tem uma questão no Brasil também que os desastres, eles trazem dinheiro para os municípios, né? Então, infelizmente, é uma realidade, né? Quando a gente tem uma enchente, quando a gente tem queimadas, quando a gente tem um desastre, um deslizamento, enfim, esses municípios, eles podem fazer uso de um recurso emergencial, né? Então, que podem fazer compras sem licitação ali para atender essas demandas emergenciais e acaba sendo um negócio dos municípios, né? Infelizmente, a prevenção dos riscos ainda, então, quando a gente pensa na questão climática, né, a prevenção de riscos e desastres de ordem climática, então seja por chuvas extremas que causam deslizamento, que causam inundação, seja por estiagem, né, elas acabam trazendo recurso para o município, né, e isso é muito triste, né, porque a gente deveria, na verdade, ter uma política de prevenção de desastres efetiva, que fortalecesse a defesa civil, que levasse educação para a população em relação a desastres, né? E que a gente não vê, né? Então, dentro desse recorte aí da questão ambiental, pensando nesses impactos mais severos do clima, né, das mudanças ambientais, a gente vê que tem ainda pessoas que enxergam isso como uma oportunidade, né? E quando a gente fala em oportunidade, não deveria ser uma oportunidade de acessar um recurso, mas talvez uma oportunidade para profissionais atuarem nessa área, né? E aí entra o papel do geógrafo, do biólogo, né? Do engenheiro ambiental, enfim, dos arquitetos e urbanistas, outros engenheiros também, né? Enfim, vários profissionais aí que vão poder somar dentro dessas condições, né? Dentro desse contexto de oportunidade, né? Então, quando a gente fala, hoje se fala muito em riscos e oportunidades socioambientais, né? Onde profissões também têm surgido, né? Em função dessas demandas aí para atender a questão desses impactos. Então, acho que o que o professor Simeoni traz ali também, né? Em relação à questão socioambiental, a questão de como nossos governantes, né? Podem e devem atender essas demandas, né? Ela se torna cada vez mais emergente, né? A gente tem percebido isso, emergente no sentido emergencial mesmo, né? De uma emergência. E que, de fato, né, a gente não tem resolvido isso, né? Na pequena escala, como o professor coloca, né? Então, a gente pode resolver o problema em várias escalas, mas na escala municipal ou na nossa escala do cotidiano, né? De como a gente deve se comportar, né? Em relação à economia, seja economia de água, economia de luz, né? Tudo isso, às vezes, é uma pequena ação, né, que faz uma transformação, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, inclusive tem um slogan, né? Então, pensar global e agir local, né? Então, a gente pensar que as nossas ações cotidianas podem, sim, contribuir, né, para essa realidade macro. O professor Simeoni, quando a professora Larissa fala do agir local, e aí me veio aqui uma dúvida, e aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente traz, de fato, puxando para essas questões, que nós, nesse momento, né, eleições municipais, mas vamos pegar aqui um cenário, por exemplo, Curitiba. Curitiba hoje é formada por Curitiba e região metropolitana, né? Região metropolitana que compõe várias cidades. Mas o agir local, muitas vezes, o meu agir aqui, eu preciso da minha relação com o meu vizinho, né? E quais são as nascentes da região do rio que deságua em Curitiba? Porque será que a água que eu tomo aqui em Curitiba é água que nasce aqui? Ou eu preciso entender quais são os cuidados que o meu município vizinho tem? Será que o esgoto que eu produzo aqui deságua aqui ou vai passar pela rede do meu vizinho? Professor, dentro desse cenário, politicamente correto, teria que ter uma relação aí de ambos da boa vizinhança, não, professor?
Certamente. É interessante que nesse aspecto, teoricamente ou no papel, tudo isso existe, né? Mas no mundo real, na prática, a gente sabe que os municípios, muitas empresas ou até o cidadão comum são pouco solidários. Porque eu posso ter um município que não faz, por exemplo, um tratamento correto do esgoto, eu posso ter uma empresa que não leva a sério e joga no rio seus efluentes, eu posso ter o simples cidadão que joga seu lixo, ao invés de colocar na frente de casa para o caminhão levar, ele joga no rio. Né? Então, essa percepção de que todos nós vivemos em um mesmo ambiente, eu acho que o professor Sidney lembrou muito bem de que, mesmo em um espaço, uma cidade grande como Curitiba, é difícil, é impossível analisar sem pensar na região metropolitana, nas áreas de matas, nas nascentes dos rios. O rio Iguaçu, por exemplo, que é muito importante, ele nasce aqui na divisa de Pinhais, Curitiba e Colombo, né, com outros municípios, inclusive, na bacia hidrográfica. Então, como que eu vou pensar no rio Iguaçu, que abastece Curitiba, em parte, se eu não levar em conta os problemas ambientais que existem nos outros municípios? Né? Então, Curitiba é conhecida, não sei se exageradamente, por ser uma cidade que leva a sério as questões ambientais. A gente vê que não é bem assim, basta a gente olhar os rios dentro de Curitiba, ao redor de Curitiba, para a gente perceber que o dilema é muito grande. Parece que os critérios ambientais eles não produzem voto hoje em dia. Né? Lá no começo do século, parece que a agenda ambiental ela produzia mais efeitos, ela era mais levada a sério, mas isso não é só do Brasil, não é só do Paraná, de Curitiba, de Minas Gerais, Bahia ou de outros locais. Parece que hoje em dia os critérios ambientais, a agenda ambiental, ela, em muitos cenários, ela ficou em segundo plano porque outros atores sociais avessos à lógica ambiental passaram a ter predominância. A gente viu isso nos Estados Unidos, a gente viu isso no Brasil em anos anteriores. Muitos candidatos políticos ou partidos no mundo todo com sua agenda, às vezes até antiambiental. Né? Então, como é que a gente vai trabalhar num cenário como esse? Né? Então, parece que o cenário local, ele, por estar mais perto de nós, ele é mais importante para nós colocarmos em voga aquilo que nós aprendemos no curso ou a partir daquela questão de cidadania. Né? Então, os profissionais na área de geociências, de geografia e tantas outras, eles são não somente profissionais, mas cidadãos importantes nesse processo de convencimento dos gestores, na tomada de decisão dos empresários. Né? E aqui na região de Curitiba nós temos, por exemplo, instituições aí que deveriam, ao menos, gerir os problemas comuns dos municípios. Mas a gente sabe, a pressão é muito grande, tanto é que muitos tomadores de decisão, gestores, empresários, eles consideram os critérios ambientais como impeditivos, como algo que causa problema, né? Algo que atravanca o seu caminho na tomada de decisão. Né? Então, a gente percebe que, para muitos gestores, eles simplesmente incorporam aquela mentalidade típica do século XIX, século XX, de que as questões ambientais eram simplesmente problemas ou questões que deveriam ser passadas por cima. Né? Infelizmente, quando isso acontece, somente as desgraças acontecem. Né? Somente os problemas, como a gente está vendo hoje com as queimadas, que acabam levando tomadores de decisão, gestores públicos, a fazer a lição de casa. Né? Mas aí a gente sempre daí eu pego a sua fala e a fala, eu sempre gosto de pegar as falas, né?
Aí o professor traz a questão, por exemplo, das questões emergenciais, né? Porque a gente trabalha com emergencial, né? Trabalha com emergencial aqui neste momento, libera a verba. Aí a fala da professora que muitas vezes, e esta questão emergencial acaba sendo um negócio, né, professora? Porque, de fato, aquilo naquele momento, e aqui vem um puxão de orelha, de verdade, né? Porque muitas vezes, eu vou pegar aqui a questão do foco do rio, que muitas vezes a gente está lá nas cataratas, tirando foto, lindo, maravilhoso. Mas você sabe o quanto esse rio vem sofrendo? Quantas pessoas estão aqui no leito do rio, muito bem colocado pelo professor Curitiba, São José Pinhais, se acompanha a quantidade de lixo. E aí tem aí esses profissionais brilhantes, que eu tanto tenho muito respeito, a questão do biólogo, do geógrafo, que estão aí tentando salvar muitos problemas que são criados por nós enquanto indivíduo. Wellington, aí você fez todo esse cenário, você fez esse diagnóstico, assim, e você não encontrou. Mas aí eu sempre digo assim, também cabe o papel deste profissional, e em que momento que você acha que é conveniente para a gente, porque uma coisa é o retrato que nós temos hoje, nós temos uma agenda aí que a gente não tem, não tem ideia de se os números vão ser cumpridos, mas aí a gente tem uma cadeia da Uninter de profissionais que estão sendo formados. O que você, enquanto profissional que está trabalhando, está se formando, está indo buscando, foi para isso? Qual é o seu compromisso hoje enquanto aluno e o que você diria para o seu vereador aí no seu município e para todos nós, os nossos alunos que estão nos assistindo? Qual seria o seu recado? Professor Sidney, eu acabei não respondendo naquela hora, que o senhor perguntou sobre o porquê que eu quis fazer geografia, né? Quando eu vim morar aqui na Chapada Diamantina, eu comecei a conhecer as belezas naturais aqui da região, né? E eu fiquei fascinado, eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens, né? Mas eu fiquei fascinado com a beleza natural desse lugar, né? Quando eu fazia uma trilha, andava pelos leitos dos rios, conhecia uma cachoeira, via as formações rochosas, aquelas coisas, eu ficava encantado com aquilo, né? Ficava encantado. E no meu trabalho anterior, eu mexia muito com a questão de planejamento urbano, mas eu não era especialista nessa área, acabava sendo de tabela. Minha área era mais jurídica, mas eu tinha que pegar plantas fiscais, quadra fiscal, plano diretor, essas coisas. Então, juntou aquilo que eu já tinha um pouco de conhecimento, né, com aquilo que me despertou vindo aqui para a Chapada Diamantina, né, daquelas belezas naturais. Eu falei assim, gente, eu preciso saber como é que isso surgiu, como apareceu, porque você olha e fala, nossa, que lindo, mas como isso apareceu aqui, né? Sabe quando vai despertando aquela curiosidade? E aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer geografia, né? Foi por conta disso que eu vim fazer o curso. E com relação aos nossos gestores, né? É uma pena de a gente não ter candidatos que se preocupem com essas pautas de meio ambiente, né? Eu pretendo, agora com a formação, com o conhecimento que eu venho adquirindo, né? A trabalhar essas questões, principalmente por situações que eu vivi aqui também, né? Aqui a região ela é muito produtora de batata e cebola, né? Eu moro numa região rural, né? E eu não sei se vocês perceberam aqui, mas eu moro também dentro de um motorhome, também causo poucos impactos ambientais aí, né? A gente tem toda uma coisa de minimalismo, essas coisas, né? E assim, essas produções de batata e cebola, essas fazendas aqui, elas começaram a descartar aquilo que não servia para ser comercializado, eles começaram a descartar em alguns lugares que não eram próprios, né? Aí eu procurei aqui a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente, fui atrás da Polícia Ambiental, que fica em outro município, né? Tudo aqui é tudo muito distante, né? Eu estou a 250 quilômetros do nosso polo,
que é o polo de Vitória da Conquista. São 4 horas de viagem. A cidade vizinha onde tem a polícia ambiental está a 190 quilômetros daqui. Então é tudo meio complicado. Aí eu peguei, fui atrás, insisti com a Secretaria de Meio Ambiente aqui, até que eles mandaram aqui a fiscalização, atuar as fazendas, entendeu? Porque o descarte dessas batatas não pode ser assim, eles causam enormes impactos ambientais, tem todo um procedimento. E aí resolveram essas questões. Muito bom. Muito bom, né, professora? Muito bom. Belo. Vou voltar aí no Simeone. Professor Simeone, diante dos cursos que você tramita, a gente precisa de mais o Wellington, não? Sim, certamente, porque os cidadãos fazem diferença, né? A gente sabe que a pauta ambiental, ela não surgiu por benevolência ou porque os empreendedores ficaram bonzinhos e decidiram investir na área ambiental. A gente sabe que o que aconteceu foi que movimentos sociais, atores sociais diversos, Rio Urbano. Um apelo, digamos assim, eles forçaram. É por isso que lá nos anos 80, essa agenda tomou força e ela se impôs até certo momento. Mas ainda assim falta muita coisa, né? Porque eu tenho certeza que o aluno Paulo, ele é uma pessoa importante na sua região, muitas vezes se contrapondo a outras lógicas, a outras percepções do meio ambiente. Então, o campo da política ele é muito importante porque a política existe para isso, para a gente colocar ideias divergentes na mesa e discutir as possibilidades, as demandas, para discutir as opções e fazer aquilo que os novos problemas exigem para que sejam resolvidos, né? Então, quem dera nós tivéssemos 5, 6, 10 pessoas em todos os municípios, pequenos, grandes, nos bairros dos grandes municípios, para que tomassem a iniciativa e pudessem forçar os gestores públicos, eles devem ser forçados, no bom sentido da palavra política, para que eles tomem as decisões que devem ser tomadas. Então, é por aí, realmente, né? Dos quase 6 mil municípios brasileiros, nós precisamos de atores sociais com essa dinâmica, com essa pauta, com essas bandeiras, porque, como se diz no direito, né, é preciso alguém demandar para que ele atue. E os gestores políticos também, eles precisam serem demandados. E aqui é um campo de disputa, porque há atores, com certeza aqueles que jogaram batata e cebola lá, eles também pressionam os gestores para que continuem fazendo do mesmo jeito, porque para eles é custo, né? Eles não percebem custo ambiental. Para eles é tudo decidido na lógica do custo econômico, que é importante, mas não pode passar por cima de outras esferas, da esfera trabalhista, da esfera ambiental, como nós estamos trabalhando aqui, né? Então, quem dera nós tivéssemos centenas, milhares de pessoas com essa mentalidade de forçar os gestores públicos a tomarem decisões corretas, né? É o descarte com compromisso. Mas, professora Larissa, a gente tem professores, nós temos gestor público, e o compromisso da escola, professora? O que é que a escola também está fazendo ou planeja? Como é que se desenvolve esse compromisso, essa pauta ambiental dentro da geociência? Então, professor, a gente pode pensar, então, na geografia, né, também como uma disciplina ali do currículo, né, em que vão ter vários temas que a geografia vai trabalhar, inclusive um que é transversal, que é a educação ambiental, né, que acaba sendo trabalhado por várias disciplinas, né, mas a geografia vai tomar também um pouco à frente, né, principalmente a geografia e a biologia ali, para tratar desses temas na escola. Então, a educação é extremamente importante, né, e já tem, a educação ambiental, ela já tem alguns anos aí, né, dentro do currículo, enfim, das escolas. Acaba ficando um pouco como, é um projeto, né, uma atividade de educação ambiental, e ela acaba sendo menos trabalhada no cotidiano mesmo, né? Então, no dia a dia, da sala de aula, dessas conversas.
Mas pensando ali no que o Wellington trouxe, professor, tem um projeto nosso aqui da área de geociências, que é um projeto de extensão que chama Rio Urbano. Nesse projeto, os estudantes eles fazem uma avaliação dos rios urbanos, então, dos municípios deles, é uma atividade com foco loco regional, né? Então, normalmente dentro desses municípios, os estudantes identificam um desses rios, principalmente rios que têm questões ali de impacto, né, de conflito, como a retirada de mata ciliar, ou a poluição, ou a habitação dentro dos leitos dos rios, né, como é o caso que o professor coloca aqui do nosso Rio Iguaçu, aqui, né, em Curitiba, São José, onde a gente tem as pessoas morando dentro do leito do rio, né. Os estudantes fazem essa avaliação e aí eles fazem uma proposta de intervenção, né, nesse rio. Então, essa proposta de intervenção, ela pode ser uma proposta de intervenção com a comunidade, e aí isso pode ser a limpeza do rio, né, retirada de entulho, enfim, plantar mata ciliar, ou pode ser uma proposta de política pública voltada para esse recurso hídrico junto à prefeitura. Então, a gente tem vários casos aí de estudantes pelo Brasil que fizeram projetos de intervenção e fizeram propostas de projetos de lei, fizeram propostas para vereadores, fizeram propostas em secretarias de meio ambiente pelo Brasil todo, né? Então, acho que é interessante a gente trazer esse modelo, né, pensando que também os estudantes da graduação, aí, ou mesmo da escola, né, podem sim serem agentes do meio ambiente, né, e trabalharem junto aos governos, prefeituras, enfim, para trazer soluções aí para o meio ambiente, sobretudo para a questão aí dos recursos hídricos. Muito bacana. Até lembrei aqui, tem um curso nosso aqui que são gestão de partidos políticos, que é de uma outra escola. Eu vou até falar com o professor lá, falar assim, professor, olha que projeto maravilhoso aqui de rios urbanos. E o legal desse projeto é a proposta da Uninter. A proposta da Uninter é a sala de aula do tamanho do mundo. Este projeto não é do meu rio urbano, mas é do seu rio urbano, é do seu município. Você, quanto aluno nosso, ou o próprio nosso aluno egresso, já pensou? Aqui muitas políticas públicas foram feitas, como colocou a professora. Muitas dessas ações já estão aí dentro do programa da sua prefeitura, do seu município. E a sua prefeitura e o seu município que não tem? Você já pensou se aquele candidato que de repente não tem, olha que proposta boa. E aí, não estamos falando de proposta para ganhar a eleição, mas o compromisso para gerações que vocês vão ter, que nós vamos produzir, porque esse administrador público é o meu funcionário, né? Porque eu sempre digo assim, é o seu, é o nosso, porque gestão pública dos nossos recursos. Professor Simeone, o cenário que a gente tem hoje é o politicamente correto. Mas, assim, e o incorreto, professor? Como é que a gente resolve isso? Olha, é uma pergunta difícil, porque para quem utiliza uma estratégia, digamos assim, antiambiental, que não leva a sério, ela só tem duas maneiras dela atender as demandas. Uma é quando a água chegar à barriga ou ao pescoço, ou o fogo, hoje não é nem a água, né? Quando o fogo chegar ao quintal de casa, naquela lógica de que as tragédias, muitas vezes, é que fazem os tomadores de decisão agirem de alguma forma. Infelizmente é assim. Mas há também o processo de convencimento. Por isso que a política é um campo importante, porque a política é um campo de convencimento, onde eu tenho duas ou mais propostas, até mesmo visões de mundo, e onde os gestores podem ser influenciados por cidadãos que têm essa percepção, por profissionais, e aí é importante a formação nos vários cursos. A professora Larissa lembrou bem da educação ambiental, que pode começar lá desde o jardim de infância até os cursos superiores, porque os profissionais, principalmente, eles serão essa ponte. Mas também
o cidadão comum, que mesmo que ele não tenha um curso superior, ele pode ser imbuído, ele pode ser convencido a levar a sério os critérios ambientais na tomada de decisão. E não é só aquela coisa, antigamente se falava, né, que eram pessoas chiques, pessoas bem instruídas, como se a questão ambiental fosse só coisa de rico, só coisa de pessoas fora da realidade, né? Então, digamos assim, o professor falou dos aqueles que têm uma lógica, digamos assim, politicamente incorreto. Eu acho que pode ser até pior, né? Pode ser alguns que assumidamente são anti-agenda ambiental. A gente vê isso no discurso de muitos gestores. Como é que eu vou tratar com cidadãos que veem o mundo dessa forma, como se os critérios ambientais fossem simplesmente entraves para sua tomada de decisão? Então, a política ela vai ser ao lado da educação. É impossível não pensar a política ao lado da educação, porque a educação significa que o cidadão e o profissional ele deve assimilar novos parâmetros na tomada de decisão. Né? Então, o momento que nós vivemos hoje, ele é crucial para que nós observemos e decidamos quais são os administradores, os gestores que serão responsáveis nos próximos 4 anos pelos nossos municípios, né? Depende muito de nós, eleitores, né? Porque o cidadão muitas vezes não está nem aí, ele vota em qualquer um, mas não é bem assim, né? Será que eu, como cidadão, também não tenho que tomar jeito e entender melhor da política, perceber a diferença entre candidatos, a diferença entre propostas, né? Para fugir daquela lógica, digamos assim, de que eu não estou nem aí com a política. A gente tem que estar aí, sim, porque é o nosso futuro, e daí quando as queimadas chegam no quintal da nossa casa, a gente não entende por quê, né? Pode ser que nós mesmos ajudamos a criar os problemas, né? Então, eu acho que há uma reorganização das nossas estratégias enquanto cidadãos, para que nós possamos forçar os gestores, na lógica política, a que eles incorporem, assimilem a lógica ambiental. Muito bacana. Eu acho que aí a gente já está quase nos minutos finais do nosso programa, mas, professora Larissa, é bem isso mesmo, né? Não existe a forma de educar se eu não consigo assimilar. Então, de fato, como colocou o professor Seminano, estar lado a lado, entender esse cenário da política desse momento, mas entender também do compromisso e sempre ressaltar que você pode até ser um candidato que não tenha conhecimento dessas áreas, mas você tem um compromisso com a sua população. Se você não tem, procure alguém das geociências, né, professor? Perfeito, professor. Procure aí profissionais, né, da geografia, das ciências biológicas, enfim, que vão poder auxiliar, né, nessas pautas, seja nos planos de governo, seja nas secretarias, como a gente já colocou, né, em outras áreas. Eu acredito que tem muita oportunidade também, né, como a gente já mencionou, né, para atuar e auxiliar nessas pautas, né, que são fundamentais, né, são pautas civilizatórias, né, professor? A gente precisa ter isso muito claro, né? Não é uma questão, hoje quem é negacionista está fora da moda, né? Como bem disse o professor Simeone, ficou lá no século XIX, no início do século XX, né? Então, o que a gente tem como importante hoje é isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte, tem que ir atrás e procurar informação de qualidade, né? E sempre que puder aí trazer também essas questões para serem aplicadas no cotidiano, né? E compartilhadas aí com a comunidade. Muito bem. Wellington, a gente tem, de fato, aqui primeiro agradecer você aí pela sua disponibilidade e coragem, porque eu falo assim que atitude, não basta você ter atitude, você também tem que ter coragem. E a sua coragem não é a coragem do Wellington, mas a coragem com a causa. Parabéns aí, sucesso na sua nova empreitada e que você se forme como
o profissional de geografia, e eu te digo, por exemplo, eu também cuido de uma área que eu sou responsável, que se chama área de egressos. Quero que você venha em outro momento como egresso, de fato, aplicando isso que a universidade está te proporcionando e você proporcionando para a gente também. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar. Muito obrigado. Muito bacana. Professor Simeone, querido, doutor na área, mais uma vez, obrigado aí pela sua fala, suas considerações finais, professor. Eu agradeço imensamente, é um prazer discutir esses temas. Eu gosto muito de conhecer pessoas de outras áreas do conhecimento, conhecer experiências como a do Wellington. Tudo isso nos faz crescer, juntar, montar o quebra-cabeça, né? Enfim, a gente vai vendo que o trabalho de algumas pessoas, de alguns atores sociais, eles fazem diferença na sua região. Às vezes a gente acha que está lutando contra algo terrível demais, difícil de superar, mas a gente vai vendo que o trabalho de formiguinha, muitas vezes, ele é fundamental e ele ajuda a reconstruir ou a construir um mundo novo. Muito obrigado, e eu espero que os alunos e alunas no futuro, aí, ao se formarem, possam enveredar nessa área que é promissora. Promissora, comprometida e assistida. Eu sempre digo assim que este profissional, trabalhar a questão ambiental não é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade de nós enquanto indivíduos nas nossas comunidades. Competência e empregabilidade fica aqui, te vejo na próxima semana.